Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Está pronto para mais uma aula? Uma aula daquelas top? Pois bem, não sei como foi a sua semana, se foi corrida, se foi uma semana bastante acelerada, né? Ou aquela semana mais parada. De uma coisa é certa, Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração através desta lição. Eu confesso para você que dentre as lições aqui divididas, esta oitava lição, para mim, é uma das melhores lições. E daqui a pouco você vai perceber o porquê. Eu quero te apresentar o tema dessa lição, que tem por título A Resistência de Mardoqueu. Pois bem, iremos conhecer esse personagem mais a fundo. Você irá perceber o quanto ele é fiel ao rei, o quanto ele nos ensina, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, nós vemos a confiança de Mardoqueu. Imagine só aqui, só trazendo um spoiler para você. Você salva o rei, avisa a ele sobre uma tragédia que iria tirar a sua vida, e em vez de você ganhar algum crédito por isso, você vê uma outra pessoa ganhando esse crédito. Aí eu lhe pergunto nesse momento, como você se comportaria? Você saberia aí me dizer? E eu te pergunto uma coisa, como é que Mardoqueu se comportou? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Meus queridos, eu quero te convidar para nós lermos a leitura bíblica em classe, o texto áureo e a verdade prática. Acompanhe comigo aí na tela. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? A verdade prática nos diz: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo de número 23. Depois leremos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. Acompanhe mais uma vez a leitura desse texto ou desses textos aí na tela. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora, capítulo 3 de Esther, do versículo 1 ao versículo de número 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinaram e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhes haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus
que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Pois bem, meu querido, tendo lido para você o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe, eu quero te convidar para nós irmos agora para a introdução e para os tópicos desta lição. Pois bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos aqui na 8ª lição, com a graça de Deus, estudando sobre duas mulheres. Primeiro você estudou sobre Ruth e agora estamos abordando o livro de Esther. Eu quero lhe lembrar a última lição, a 7ª, pois ela se interliga com a que nós iremos estudar agora. E para te situar, eu preciso te lembrar a última parte do 7º capítulo ou da 7ª lição. Pois bem, terminamos ela informando a você sobre a escolha do rei Assuero para colocar no trono, no lugar de Vasti, a Esther. Esther, a partir de agora, é a rainha do grande império Medo-Persa. Assuero, como eu falei para você na lição anterior, é o rei Xerxes, filho de Dário, um importante rei desse grande império. Pois bem, meu amado irmão, uma festa grandiosa é dada pelo rei, grandes presentes são ofertados para os seus convidados. Acabado a festa, acabado esse período, eu preciso lembrar para você que o rei, a partir de então, teve várias derrotas para o Império Grego, que posteriormente, não com ele, mas com seu filho, Artaxerxes, vai vencer, lembre-se, a Grécia vai vencer o Império Medo-Persa. Calma que nós iremos chegar lá, não se adiante, tá bom? Agora nós iremos nos aprofundar no primo da Esther. E quem é o primo de Esther? Mardoqueu. Nós tínhamos tocado um pouco sobre ele na lição 7ª. O Mardoqueu é aquele que tomou conta da Esther. Era um primo e pai, né, ao mesmo tempo. O Mardoqueu, aqui para te situar, ele é da tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim. Uma grande pessoa que faz parte dessa linhagem importante que eu quero destacar para você aqui é o seu bisavô, que tinha por nome Quis. Faz menção também o nome Quis ao pai de Saul. Algumas linhas históricas querem atribuir que é o mesmo Quis. Porém, eu já digo para você que não há como ser o pai de Saul aqui nesse texto. Mas por que, Otoniel? Porque de Saul para Esther, nós temos aproximadamente 500 anos. Então, esse Quis, possivelmente, foi um dos exilados que veio da Babilônia para o Império, que veio de Israel para o Império Babilônico, que posteriormente agora está sob o comando dos Medo-Persas. Um ponto importante para destacar para você é que quando o texto fala sobre judeus, ele não está falando apenas da tribo de Judá, pois você percebe que Mardoqueu está incluído entre os judeus, porém ele é da tribo de Benjamim. Ou seja, quando o livro fala sobre os judeus, ele está falando de todos, de toda a nação de Israel, como anteriormente era unificada. Então você já sabe que Mardoqueu é da tribo de Benjamim, que o seu bisavô é Quis, o seu pai se chama Jair e o seu avô Simei. Para você ter uma linhagem, é assim, ó: Mardoqueu, Jair, o seu pai, seu avô Simei e seu bisavô Quis. E como é que esse homem aparece na história? Nós vimos na lição anterior que ele aparece como o primo da Esther, que cuida de forma muito preciosa e muito cuidadosa dessa moça. Um ponto importante que eu destaco para você é que nós percebemos em Esther que os ensinamentos de Deus foi passado de Mardoqueu para Esther. Por mais que o livro, mais uma vez eu ressalto, não cite diretamente o nome de Deus, nós percebemos através das atitudes desses dois personagens
a mão de Deus poderosamente. Meu querido, é importante salientar isso, porque às vezes os críticos, os ateus querem dizer assim: Deus não existe, eu não vi Deus, eu não vejo Deus. Porém, assim como nesse livro nós não vemos Deus de forma explícita, o agir dele é claro, é notório nesse livro. Assim como quando eu acordo todos os dias e vejo a luz do sol, vejo a natureza, o meu levantar, isso representa a mão de Deus poderosamente agindo em meu e em seu favor. Mesmo que não possamos vê-lo com nossos olhos físicos, nós observamos ele através do outro ser humano, através da natureza, através dos oceanos, através do planeta Terra, através das galáxias. Tudo tem o toque, tudo tem a mão de Deus poderosamente. Dito isso para você, eu quero ler o nosso primeiro tópico, que tem por título Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, os bastidores do poder. Segundo, a investigação. E terceiro, o registro dos fatos. Essa história aqui, essa conspiração, não é só a Bíblia que narra. Para você ter uma ideia, Flávio Josefo vai narrar, mais uma vez citando ele. Heródoto vai narrar. Outros autores mais contemporâneos que eu posso destacar para você. Por exemplo, Diacaso, Jeremy Hoyld e tantos outros. Então você percebe que Jeremy Hoyld, Diacaso, são tudo autoridades no assunto. Flávio Josefo e Heródoto são pessoas que falam sobre isso. Eu quero trazer uma curiosidade para você aqui, logo nesse primeiro tópico, os bastidores do poder. Mardoqueu, ou Mordecai, ele vai ser encontrado algumas citações, algumas frases em descobertas arqueológicas recentes, naquele período e naquela região de Suzã. Então, vários historiadores de Nova York, também do Egito, em pesquisas nessa região, encontraram uma pessoa que, segundo os escritos, os relatos lá, era uma pessoa importante do período do rei Xerxes. E o nome dele que tinha lá escrito Mordecai. Veja que coisa importante. Não só isso, mas como eu falei para você, Heródoto e também Flávio Josefo vai citar. Por que agora os bastidores do poder? Como você pode perceber, Mardoqueu não morava no palácio, mas morava na cidade de Suzã e trabalhava no palácio. É tanto que ele ficava à porta do palácio. Então, meu querido, você percebe ali que o texto vai narrar que uns diz que é 2 eunucos, ou umas traduções, outras vai falar que é 2 oficiais ou 2 soldados. Mas eram pessoas que trabalhavam para o rei e próximo ao rei. Esses 2 indivíduos, eles se levantam contra o rei, querendo tirar a vida desse rei. O nome deles é Bigtan e Teres. Isso fica claro no texto. Então, o Bigtan e o Teres estão tramando matar o rei Xerxes. Nisso, chega a conhecimento de Mardoqueu essa história. Olha que coisa importante. Ele poderia muito bem ficar calado. Ele poderia muito bem dizer assim, não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Não. Ele escuta, vai na sua prima, porque nós percebemos que eles tinham contato pelo contexto aqui histórico, e avisa a prima sobre o que está acontecendo. Esté escuta Mardoqueu e então vai até o rei e informa: olha, rei, eu fiquei sabendo, através de Mardoqueu, que há uma conspiração de Teres e Bigtan para acabar
com a sua vida. Eu não sei se você notou, mas eu notei. Você percebe que o texto bíblico deixa claro que na hora que Esther está informando ao rei acerca do acontecido, ela destaca: quem me informou foi Mardoqueu. Meu querido, ela está lá no palácio, mas ela continua obediente ao seu primo. Ela ainda não revelou a sua origem. Assim como o primo falou, ela está seguindo. Isso nos faz lembrar de Ruth, que seguiu à risca o que Noemi tinha falado. Ora, ela poderia muito bem chegar agora no palácio e falar isso para o rei para se promover, mas não. O que é que ela faz? Ela cita: olha, essa fonte, quem me trouxe essa informação foi Mardoqueu, foi um dos teus servos. Ou seja, não quer a glória para si, não quer se destacar nas costas dos outros. Nós vivemos num mundo assim, que as pessoas tentam se destacar através dos outros. Pegam uma informação aqui de uma pessoa e leva como se fosse dela. Aqui não. Esté está fazendo ao contrário, está mostrando quem trouxe. E nós vemos aqui que por mais que a história narre que o Xerxes era um homem um pouco sanguinário, um pouco esquentado, nós percebemos um pouco de prudência aqui, né? Ele pede, o texto bíblico diz que ele pediu para inquirir. Inquiriu-se esse negócio. Está no capítulo 2 e o versículo 23. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. Inquiriu-se quer dizer, e investigou-se. É o subtópico 2. E investigou. Ele pediu para que abrisse uma investigação para averiguar se aquela informação procedia ou não. Uma vez averiguado, chegou-se à conclusão de que realmente aqueles dois homens tinham intentado contra o rei. Dessa forma, a pena de morte foi estipulada para eles e ambos foram enforcados. Você percebe que depois disso, já estamos no terceiro subtópico, vai ser narrado nas crônicas do rei. As crônicas do rei é como se fosse um livro hoje que tem no juiz. Você não vai para o juiz? Hoje é tudo digital, né? Mas quando você chega lá, não tem o escrivão, ele vai digitando tudo que você fala. Tudo que o advogado fala, tudo que o juiz fala vai ficando ali anotado. Para se futuramente precisar, ali está para averiguação. Da mesma forma, eram as crônicas do rei. Então foi colocado nas crônicas do rei esse fato, essa história, a pessoa que o ajudou, a pessoa que apresentou ao rei aquela problemática. Então, tudo ali está escrito. Mas o que é que você percebe a priori? Não há nenhuma recompensa da parte do rei para com Mardoqueu. Eu vou me aprofundar com você agora sobre isso no segundo tópico. Mas, sem mais delongas, eu te peço aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você está gostando dessa aula e essa aula está contribuindo para o seu crescimento espiritual, não deixe de nos acompanhar. Eu já falei aqui e retorno a falar, estamos com a meta de alcançar 1000 inscritos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e nos dê essa força. E se você é inscrito, compartilha esse material para que outras pessoas venham conhecer também o Tens um Minuto. Com isso, vamos para o segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título: Amã é exaltado pelo rei. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, um novo personagem. Segundo, um herói aparentemente esquecido. E terceiro, evitando frustrações. Pois bem, deixa eu trazer outra informação importante para você. No período das monarquias, os reis sofriam várias emboscadas, como o livro de Esté aqui narra. Para você ter uma ideia, no Império Medo-Persa ou Arquimedes, dos 12 reis importantes que passaram pelo Império Medo-Persa, 7 deles foram mortos dessa forma. Inclusive, para informação sua, posteriormente, mais à frente, o rei Assuero ou o rei Xerxes vai ser morto também por uma conspiração, uma outra conspiração no caso. Alguns historiadores afirmam que
Quem vai fazer parte dessa engrenagem, dessa conspiração, é o seu filho Artaxerxes, que assume o poder. Vale lembrar para você que Artaxerxes é filho de Vasti, da rainha que foi deposta do trono, ok? Dito isso para você, aparece agora um novo personagem nessa história. O nome dele é Amã. Pois bem, Amã, meu querido, ele aparece já na história sendo exaltado pelo rei, acima de todos os príncipes. Se fôssemos trazer para o contexto de hoje, seria como se fosse um primeiro-ministro. Assim como é na Inglaterra, tem um rei, né, o rei Charles, mas tem o primeiro-ministro, que é a pessoa mais importante depois do rei. Então, este homem aparece como um primeiro-ministro. Amã, meus queridos, é identificado no texto, no livro de Esté, como o Agagita, ou seja, um descendente de Agag. E quem é Agag, Otoniel? Agag foi um rei do período de Saul e Samuel. Está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo de número 33. Na ocasião, esse rei é morto por Samuel. Então, segundo história, segundo relato, e algumas bíblias como a NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, e a NVI, Nova Versão Internacional, também citam o Amã aqui como descendente direto desse Agag, ou Agage, como alguns falam. Esse Agage é nada mais, nada menos do que rei dos Amalequitas. E se você não lembra, eu recordo para você, os Amalequitas eram inimigos número 1 do povo de Israel. Isso pode também explicar mais à frente o porquê do furor de Amã contra Mardoqueu. Isso pode nos trazer uma explicação. Assim, quando ele descobre quem é Mardoqueu, quando ele sabe que Mardoqueu é um judeu, né, da tribo de Benjamim, você percebe que o comportamento desse homem muda. Não só porque ele não se prostrou, não se ajoelhou, mas também por esse fator importante. Então, se ele está ligado a esse amalequita que foi morto e que teve várias derrotas ao povo de Israel, o povo de Israel por várias vezes derrotaram os amalequitas, então havia então ali uma certa rixa, que eu irei me aprofundar para você no último tópico dessa lição. Pois bem, corroborando com o que eu falo para você, você percebe isso na página 521 do Flávio Joséfo, com a história do cristianismo. Você também pode perceber isso, outro autor que cita é o John Holton. O John Holton, ele vai falar um pouco sobre a história dos Medo-Persas, e na ocasião também ele cita sobre essa história de Agag, corroborando com o que nós estamos falando aqui. Pois bem, esse homem aparece na história como um primeiro-ministro, uma pessoa super importante. E aí eu te pergunto, aquela pergunta que eu fiz lá no começo da aula. Você descobre uma trama para matar o rei, você informa, o rei vai lá, manda investigar e descobre que aquilo que você falou é verdade, pega os acusados, enforcam, o seu nome e aquele relato vai para o livro das crônicas, no entanto, você não recebe recompensa alguma. Você já imaginou se fosse uma pessoa que fizesse as coisas por interesse? Se Amã fosse um ser humano que fizesse algo aguardando algo daquela pessoa com quem ela ajudou? Como não estaria o coração dele? Mas nós percebemos aqui, pelo texto, que ele não é uma pessoa que se comporta dessa forma. Ele está esquecido, Otoniel. Ninguém lembrou dele. Uma pessoa agora do nada aparece e no lugar que era para ser ali pela lógica de Mardoqueu, entra esse Amã. Como pode? Cadê a mão de Deus? Cadê Deus operando, Deus agindo em favor do seu servo? Poderia muito bem questionarmos acerca desta problemática. No entanto, meu amado irmão e minha amada irmã, Deus tem o seu tempo certo para cada das coisas. Cada coisa no seu devido tempo. É por isso que eu digo, vale a pena esperar no Senhor. Faça
Vá fazendo a obra, vá fazendo o que ele te manda, vá seguindo ele, os passos do mestre. Aconteça o que acontecer, siga em frente. A priori, no começo, parece não fazer sentido. É doloroso, crescer é doloroso, passar por momentos assim é doloroso, mas lembre-se, Deus que está no céu não se esqueceu de você. É por isso que o segundo tópico diz: um herói aparentemente esquecido. Ele poderia até estar esquecido do rei da Pérsia. O rei da Pérsia talvez nem lembrasse dele, que tinha outras ocupações, é certo. Mas Deus não tinha esquecido do que Mardoqueu tinha feito. E lembre-se, juntar tesouros no céu é impagável. Impagável. Aqui o ladrão rouba, a traça corrói, você pode perder, pode se desvalorizar, mas juntar tesouro no céu, meu querido, você está juntando junto ao teu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não esquece de nenhum dos seus filhos. Aí o terceiro subtópico vai falar evitando frustrações. Sabe por que Mardoqueu não se frustrou? Porque ele não aguardava nada do rei. Se ele estivesse aguardando um retorno do rei, ele tinha se frustrado. Ele tinha olhado para Amã e tinha dito: como assim? O camarada que cresceu no meu lugar, o camarada que ganhou o status, que ganhou uma cadeira de destaque. Não, ele não se preocupou com isso. Ele continuou no mesmo local de sempre. Aonde? Na porta. Isso nos traz outra reflexão. Continue na porta. Continue aonde Deus te colocou. Continue no local, mesmo que esteja sendo doloroso, mesmo que esteja sendo difícil, mesmo que a noite pareça não ter fim, continue na porta. Porque no momento certo, o rei irá lembrar de você. Tendo dito isso para você, eu quero te convidar para nós irmos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título A Resistência de Mardoqueu e o Ódio de Amã. Também está dividido em 3 subtópicos, a saber, primeiro, reverenciado por todos. Segundo, a condição de judeu. E terceiro, inimizades intergeracionais. Pois bem, reverenciado por todos. E eu destaco para você, essa ordem veio diretamente de Xerxes. Olha aí, essa ordem veio diretamente do rei, para que todos reverenciassem a Amã. Meu querido, isso não deu certo não. Porque o texto bíblico, o livro de Esther vai narrar que Mardoqueu não se prostrava e nem se curvava diante de Amã, como está em Esther capítulo 3 e o versículo de número 2. Isso faz menção a outros servos de Deus. Não sei se você se recorda, mas eu quero trazer à sua memória Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses foram os nomes que eles receberam quando estavam na Babilônia. Mas, na verdade, o nome judaico deles era Misael, Ananias e Azarias. O rei construiu uma estátua e pediu para que todos, como vocês sabem, se prostrassem e adorassem aquela estátua. Esses 3 jovens não se prostraram. O rei falou, ameaçou. Era um decreto que se alguém não se prostrasse, ia para a fornalha de fogo. A fornalha de fogo foi aquecida por várias vezes, mas aqueles jovens não abriram mão. Por quê? Eles tinham em mente, só a Deus devemos adorar. Só a Ele devemos nos prostrar. É tanto que eles dizem, olha, rei. O rei pergunta, quem poderá vos livrar da minha mão? E eles dizem, o Senhor sabe, rei. Se Deus nos livrar, Ele é Deus. E se Ele não nos livrar, Ele continuará sendo Deus. Ou seja, independente da situação, se Ele nos livrar ou não, nós não nos prostraremos. Quando olhamos para Mardoqueu, nós percebemos a mesma atitude desses 3 jovens. Ele não se prostrou diante deste homem. É interessante que a Bíblia Pentecostal, no seu comentário bíblico, trazido por Donald Stamps, uma grande autoridade que Deus usou tremendamente, ele vai dizer a seguinte coisa. Eu quero ler para você o que Donald Stamps vai falar. Mardoqueu, por sua lealdade a Deus
recusou-se a inclinar-se diante de Amã. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei, por outros, ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração de Deus. Mardoqueu não concordava em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel, como eu falei para você aqui, evidenciaram a mesma condição. Isso lá em Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 12. Então, meu querido irmão, você sabe que o Amã descobre que o Mardoqueu era judeu. E aí, junto a isso, o Mardoqueu também não se prostrava nem se curvava. E o texto bíblico que nós lemos na leitura bíblica em classe vai dizer que o furor, o ódio, acendeu no coração de Amã. E então Amã disse assim, o quê? Vou destruir não só com Mardoqueu, mas com todo o povo judeu. Meu querido, não dá certo se levantar contra o povo de Deus. Há um hino de Esdras, é um cantor bem antigo cristão que diz assim, lembra-me, ó Deus, dos meus inimigos, tem compaixão de mim. Eles armaram rede à beira do meu caminho. Aí o autor diz, lá dos altos céus, abre-se uma janela. Eles abriram covas para mim, mas eles mesmos caíram nela. Que coisa maravilhosa. Então você percebe aqui a trama. Ele arquiteta tudo, planeja, diz, vou acabar com o povo de Deus. E lembre-se, quando estamos falando dos judeus, nós estamos falando de todos os judeus que abarca ali o período do Império Medo-Persa. Mesmo o povo judeu que voltou para Jerusalém estava sob o domínio Medo-Persa. E esse homem com a autoridade de primeiro-ministro tinha muito poder. Inclusive, Flávio Joséfo vai falar que a fúria de Amã contra o povo judeu é não apenas em relação a Mardoqueu. Devia-se a sua descendência amalequita. Então você percebe que é, como o autor da lição aqui destaca, uma inimizade intergeracional ou intergeracionais. O que isso quer dizer? É uma inimizade que vem de geração em geração. E agora, como ele tem autoridade e poder no Império Medo-Persa, ele vai usar dessas artimanhas para acabar com o povo de Israel. Otoniel, e como acaba isso? Como acaba isso? Você verá na próxima lição. Eu vou deixar você com esse gostinho de quero mais. Na próxima lição você verá o desfecho dessa história. Com isso, eu termino essa aula agradecendo a Deus pela sua presença, te desejando uma ótima aula. Fique na paz e que Deus te abençoe poderosamente.